Bom dia, pessoal. Passando aqui gravando esse vídeo, né, para vocês sobre o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar no segundo bimestre agora, que é o Simple Present, tá? Hoje então eu vou falar um pouco sobre o Simple Present e aí na aula dessa semana, quero que vocês assistam, né, o vídeo e caso vocês tenham alguma dúvida, entrem lá no meeting, eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, basicamente isso então. Vamos lá, vou falar então um pouco sobre o conteúdo. E na semana que vem eu vou postar uma atividade, que vai ser a primeira atividade, né? Aqui estão os dois conteúdos, tá? Então o Simple Present e o Present Continuous, só que eu vou abordar primeiro aqui o Simple Present e o outro vai ficar para um outro vídeo que eu vou gravar ainda mais pra frente, beleza? Vamos lá. Então, para que você vai utilizar o Simple Present? Simple Present, então, ele é um tempo verbal que vai fazer o quê? Ele vai representar hábitos, habilidades, rotina, tá? Então, um exemplo disso, como eu escrevi aqui, She goes to school in the morning, tá? Então, she goes to school in the morning. Ela vai à escola pela manhã. Isso é o quê? Isso é um hábito, né? Então, quando a gente está falando de hábito, rotina, coisas que você faz no dia a dia, a gente vai sempre utilizar o simple present, beleza? Então, por exemplo, eu vou à escola de manhã. Eu estudo às 5. Eu Ou, por exemplo, habilidade, né? Você vai falar de habilidade. Eu falo inglês, eu ando de skate, né? Então, tudo isso a gente vai usar nesse tempo verbal que é o simple present, beleza? Aqui eu deixei agora a estrutura. Como que você organiza para poder montar uma frase no simple present? Então aqui, ó, por exemplo, o que você tem que ter, né? Então, vai ser um pronome ou um nome, aqui no caso a gente usou o she, vai ter o verbo no presente simples, ele vai estar flexionado no presente simples, e isso aqui a gente vai falar depois, que vem as regras, né, de flexão dos verbos no presente simples, e depois apenas um complemento da frase, certo? Seguindo aqui, eu fiz uma tabela com as três formas, né, então você pode falar eu vou, eu não vou, e perguntar eu vou, certo? Então aqui eu deixei as três formas. Aqui a gente vai ter uma diferença para esses três pronomes aqui, ó, que é o he, she, it. Para esses três pronomes, a gente vai fazer a flexão dos verbos somente nas frases afirmativas, ou seja, essas regras que eu vou passar aqui, vamos valer só para as frases afirmativas para esses três pronomes: he, she, it, certo? Somente para esses três na afirmativa, que é o caso aqui, né? Então, I go, you go, aí aqui muda, né? He goes. Mesma coisa que no português, por exemplo, eu falo, ele fala, certo? Você não pode falar ele falo, né? Por conta da conjugação do verbo. Então aqui no inglês é a mesma coisa, só que para esses três pronomes apenas aqui, que é o ele, ela e ele, ela para objeto, certo? Seguindo a gente vai ter a negativa. Na afirmativa você fala I go, negativa I don't go. E na interrogativa, do I go? Beleza? Então o auxiliar aqui para o pronome I vai ser o do na interrogativa e na negativa o do mais o not, que vira o don't. Beleza? E para esses três a gente vai ter o diferente também, ó. He goes, aí quando vem para negativa, ó, não é don't, é doesn't, né? Então, he goes, he doesn't go e does he go. Lembrando aqui, ó, lembra que eu falei que vai usar as flexões somente na afirmativa. Quando ele passa para negativa, ele volta à forma normal dele que ele era antes, que no caso é só o go. Então, he goes, he doesn't go e does he go, beleza? Por enquanto aqui é isto. Vamos lá. Agora, seguindo para as regras. Então, a gente vai ter algumas regras para flexionar esses verbos. A primeira regra, o que vai ser? Os verbos que terminarem em S, SS, SH, CH, O, X e Z. Se o verbo tiver essa terminação, o que você vai fazer? O verbo nessas terminações, lembrando, né, que na terceira pessoa do singular, na frase afirmativa. Muito bem. Se ele tiver essas terminações, o que você vai fazer? Você vai adicionar no final desse verbo ES, beleza? ES, tá? Então aqui, por exemplo, ó, I go vira o quê? Se for com he, she, it, vira
goes. Por quê? O verbo terminou em O e a regra diz que se o verbo terminar em uma dessas formas, se ele terminar dessas formas, o que você faz? Você vai adicionar no final ES. Então, por exemplo, I go vira, se for com she, he, it. He goes, she goes, he goes. Beleza? Regra número 2. Os verbos que terminarem em Y, ó, mas não é só Y, tá? Tem que ser Y precedido de uma consoante, certo? O que é consoante, gente? São todas as letras do alfabeto que não são as vogais. Vogais são A, I, O, U, certo? Então tem que ser Y e antes desse Y tem que ter uma consoante. No caso, aqui eu usei o verbo try de exemplo, ó. Try. Y e antes tem o quê? Um R. R é consoante, certo? Então, I try vira o que depois? She tries. Ou seja, o que você faz? Você tira esse Y. Então a gente vai retirar o Y e acrescentar no lugar IES. Então I try vira she tries. Beleza? Lembrando que isso para esses pronomes, né? He, she, it, na forma afirmativa do presente simples. Beleza? Terceira regra. Se o verbo não encaixar na regra 1 nem na regra 2, o que você vai fazer? Você vai apenas adicionar no final do verbo o S. Então, por exemplo, I work, vira o quê? She works. Ó, não terminou em nenhuma dessas letras, né? Não teve esse final no work, certo? E não terminou em Y consoante, ou seja, só resta a gente colocar o S, que é a regra 3, não encaixou em nenhuma das duas, regra 3, só S. Então, I work vira she works, beleza? E aqui uma exceçãozinha a essa regra é o verbo to have, tá? Então, I have, e ele, como ele não encaixa em nenhuma dessas regras, tá? Ele não vai encaixar nas regras. Ele só, ele tem essa forma irregular dele. Então, I have, mas aí com she, he, it é has, beleza? Então, I have, she has. Tranquilo, né? Beleza, então, pessoal, basicamente isso. O exercício provavelmente eu posto na semana que vem. Então assistam esse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem no meeting e tirem as dúvidas comigo, beleza? Então é basicamente isso. Por enquanto é isso, pessoal. Boa sorte aí pra vocês. É isso.